Fala pessoal, mais uma aulinha aqui. Então, dando continuidade, né, no que eu estava comentando na última aula, é, após várias reprovações, né, vários investimentos mal feitos, como curso presencial, né, que eu fiz, os recursos financeiros começaram a acabar. E aí eu fiz uma reflexão, né, do que eu estava fazendo errado, né, e como eu poderia reverter a situação, tendo em vista que eu estava investindo no recurso financeiro, já meu, minha, minha, meu recurso estava quase acabando e eu não tinha sido aprovado em nenhum concurso, né? E eu tinha que achar uma solução, né? Então a conclusão que eu cheguei foi dar um passo atrás para dar um salto à frente. E aí entra no nome da aula, né? Que é tábua de salvação, né? Então, só para exemplificar aqui o pensamento, é como se você estivesse num navio no mar. Eventualmente o navio bateu, né, em algum banco de areia, enfim. E aí abriu um buraco no navio e a água começou a entrar. E aí ou você fica no navio e afoga, ou você tem que procurar um meio para você segurar para sobreviver, por mais que seja algo temporário, né? E aí que entra a questão da tábua de salvação, porque ninguém vai navegar num mar só com uma tábua, mas numa emergência ali para salvar a sua vida, você agarra a tábua e pega, né? Então, isso é uma questão importante, né? Que é uma sacada, né, que muitos concurseiros eles ignoram, né? Muitas das vezes o concurseiro ele tem dificuldades financeiras, né? A maioria das pessoas tem esse problema, né? A pessoa que eventualmente tem uma condição financeira boa, ela pode, né, continuar focada ali no concurso. Então essa parte da aula é focada em uma pessoa que realmente tem uma necessidade financeira, não está conseguindo investir, patrocinar seus estudos. Então o processo seletivo simplificado ele vem como literalmente uma tábua de salvação até você dar uma estabilizada e você depois de estabilizar voltar ao seu objetivo que é o concurso público efetivo, né? É. Então é, eu tentei, né, depois que eu estava com a situação financeira complicada, eu dei uma pausa assim no objetivo é, inicial, que era ser aprovado em um concurso público efetivo, e foquei nos processos seletivos simplificados. Por quê? Porque o processo seletivo simplificado ele tem uma concorrência, por óbvio, mas muito baixa do que um concurso público convencional, né? Então, era mais rápido de eu conseguir a aprovação, né? E geralmente eles chamam mais rápido também, né? Porque o processo seletivo simplificado, muitas vezes ele é feito por uma questão de urgência, de uma emergência, alguma coisa assim. Então, geralmente eles chamam bem rápido. E aí na época eu tentei, né, vários processos seletivos, alguns dentro da minha área de formação, outros fora da minha área de formação. Se você não sabe organizar seu estudo e se sente perdido, na descrição do vídeo tem o material da aula e o contato da minha mentoria, só mandar um oi lá no WhatsApp que conversamos sobre o seu caso. Corre lá que as vagas são limitadas. Coincidentemente na época tinha do processo seletivo do IBGE aberto, né, para o cargo de agente de pesquisa e mapeamento, conhecido como APM, e, e tinha uma certa vantagem porque esse concurso do IBGE, especificamente, ele não era relacionado ao censo. No caso do APM, você poderia ia renovando o contrato e você poderia ficar até 3 anos no IBGE. Então, na época, foi muito bom para mim. É, uma observação, né, que eu tenho que fazer é porque os processos seletivos simplificados eles têm diferentes abordagens, né? Então, se você tem processos seletivos que a escolha é feita somente por, entre aspas, uma prova de título, como se fosse
aqueles certames, né, que tem aquela etapa de prova de título, existe processo seletivo que é bem dizer uma prova de título. Aí você tem que apresentar tipo documentação comprovando a experiência. Aí se você tiver, por exemplo, X anos de experiência, você ganha tantos pontos. Tem casos de formação, por exemplo, se você tiver pós-graduação, você ganha tantos pontos. Se você tiver mestrado, você ganha tantos pontos. Então tem esse estilo, né, de processo seletivo e tem outros que vão em outros, né, tem uns que tem até entrevista, como se fosse parecido com o mercado privado. Você faz até uma entrevista lá com alguém do órgão lá. Tem outros que já se assemelham muito ao concurso público, né, no sentido assim da forma como é conduzido o processo. Aí tem uma prova objetiva e aí tem eventualmente pode ter até discursiva, enfim, mas é mais semelhante ao concurso tradicional. E tem os mistos que reúne tudo isso, tanto essa parte de título, né, prova como se fosse uma prova de título, quanto a questão da prova objetiva. Então, nesse aspecto, os processos seletivos eles são bem, como se diz, bem diferentes, né? E no caso do IBGE, é, era parecido com o concurso público tradicional, né? Se eu não me engano, foi a Fundação Getúlio Vargas que fez a prova. Acredito que foi a FGV e era uma prova objetiva mesmo de marcar. Foi um processo seletivo feito em âmbito nacional, né, na época. E aí aconteceu, eu fiz a prova lá do processo seletivo, fiquei em segundo lugar e tipo em menos de 2 meses eu já tinha sido chamado e já estava trabalhando lá no IBGE, né? É, igual eu falo, um cargo temporário, né? Mas assim, na situação que eu me encontrava, né? Com, bem dizer, a reserva financeira acabando, né? Então realmente me ajudou muito a eu conseguir uma estabilidade ali, né? Naquele momento que estava passando, eu consegui recurso para continuar estudando, né? E aí à medida que eu fui recebendo o salário, eu fui conseguindo viajar, né, para fazer mais concursos, pagar inscrições, adquirir bons materiais de estudo, enfim, as coisas foram retomando, né? É, e aí, depois de eu dar uma estabilizada, né, de eu dar uma tranquilizada assim, consegui retomar, eu voltei à pergunta, né, qual que é o concurso que eu vou focar, né? E aí eu fiquei num dilema, se eu continuava estudando para o concurso do judiciário, né, que eu tinha já sido reprovado em vários, ou eu tentava uma abordagem diferente, né? E aí na próxima aula eu vou explicar para vocês qual que é a solução que eu encontrei aí para essa questão. Se quer acelerar a sua aprovação e deseja contar com a minha mentoria, é só clicar no link que está na descrição. Corre lá, que as vagas são limitadas. Se gostou do vídeo, aproveita e se inscreva no canal para não perder nada e deixa o like no vídeo para me ajudar. Tenho muito conteúdo top para vocês conquistarem a sonhada aprovação. Se você tiver dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder no card acima. Vai ter a continuação desse vídeo, é só clicar e assistir. Não vai querer ficar de fora, hein? Bora lá, conferir!